Boa noite, amigos. Ainda não são 9 horas, mas já estamos aqui, aguardando com muito carinho o momento em que iremos conversar. Sabemos que muitos dos companheiros aguardam esse momento, ficamos muito felizes, porque esse grupo espírita, né, virtual, Caminho de Luz, vem realizando as palestras, né, os nossos bate-papos às 21 horas, todas as segundas-feiras, com companheiros todos comprometidos, né, em realizar um trabalho com muito amor. O nosso tema de hoje é sobre tarefas do amor, né? E a gente vai conversar um pouquinho, né? Nós esperamos a participação de todos, desde já vibramos com muito carinho, porque sabemos que nesse momento os amigos espirituais, mesmo através, né, desse momento nosso virtual, mas o nosso pensamento ligado, as energias que nós trocamos nesse instante, permite que a gente possa também ajudar, né, a companheiros, não só com a palavra, mas com vibrações de amor. Então, nós aguardamos com muito carinho, né, esse momento. A cada semana um dos companheiros fala. Semana passada foi o Antônio, a Leia. Todos nós estamos, né, nos empenhando para fazer um bom trabalho. Nossa companheira Carmen. E cada um de nós tem sempre muito prazer, né, de estar nesse momento conectado. Conectados no amor, conectados na luz, porque nós sabemos da importância de estarmos sempre a caminho dessa luz, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos estar conversando com vocês, daqui a 3 minutinhos, tá? Então, vamos ficar já ligados, aproveitando, né? E eu vou falar depois, né? Mas já vou adiantar, nós hoje vamos terminar com uma mensagem de Joana Angélica, né? A nossa Joana de Ângeles, ela foi Joana Angélica de Jesus, né? Na Bahia, em Salvador, defendeu um convento com o próprio corpo impedindo a entrada, né, daqueles que queriam violentar as freiras, e ela é uma mulher notável, né, nas diversas encarnações. Então, nós vamos terminar, né, é um livro que fala de Joana de Ângeles, né, é uma história de amor, Joana e Jesus, né, é do César Braga Said e de Valdo Pereira Franco, né. Então, com certeza, os companheiros vão gostar muito dessa mensagem final, que nos mostra a importância, né, dessa tarefa com amor, né. Faltando apenas 2 minutinhos, lembrando que as nossas referências são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras básicas, né, que nos sustentam. E, portanto, cada companheiro pode buscar nessas obras, né, as citações que são feitas, as respostas, por que nós espíritas temos tanta consciência sobre a importância do trabalho, né, a tarefa de amor que cada um de nós está investido, seja na família, né, no trabalho, na casa espírita. Então, aguardamos os companheiros para que juntos possamos realmente pensar nessas tarefas de amor, né? Então, agora nós vamos, sim, iniciar, né, o nosso programa, lembrando aos companheiros que quando falamos de tarefas de amor, estamos falando desse sentimento sublime que muitos de nós ainda temos dificuldade de entender, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, consta que quando Jesus falou desse amor, né, como a meta, que muitos, né, se viram enebriados, pensando num amor carnal, num amor paixão, né, porque nós ainda estamos muito distantes desse amor. Mas nós gostaríamos de lembrar que as oportunidades que todos nós temos de realizar tarefas de amor, elas são sempre voltadas para a nossa evolução espiritual, né? Então, nós vamos estar falando sobre trabalhar com Jesus, trabalhar por amor.
Essas tarefas podem ser dentro da casa espírita, fora da casa espírita. São tarefas que podem ser realizadas por pessoas de todas as religiões, ou até mesmo sem uma religião, mas com um sentimento profundo de religiosidade, de entendimento do amor. Esse amor que as pessoas que nos ajudam a compreender são pessoas que na história da humanidade fazem toda a diferença. Vamos lembrar, né, de companheiros nossos que realmente fazem diferença, que realmente nos convidam ao amor, né? Então, 9h em ponto, vamos então começar, né? Bom, meus irmãos, boa noite, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Tarefas de amor. Quais tarefas seriam essas? A gente pensa em alguma coisa como caridade, com certeza, né? A caridade é uma tarefa de amor. Mas aí nós encontramos a definição de caridade de uma forma mais ampla, não só a caridade, que é o dar a esmola, dar, né, um dinheiro ou mesmo dar um mantimento. Nós encontramos a caridade de uma forma sublime. Quando nós lemos nas obras básicas que o objetivo nosso enquanto espíritos é a evolução, e que essa evolução só se dá quando nós deixamos de ser egoístas, ego, eu, e começamos a ver a vida, o mundo, de forma fraternal, nos tornando de fato irmãos. Aí nós começamos a compreender uma caridade aliada a um amor, e esse amor sendo para nós um divisor de águas na nossa vida. Por que fazer alguma coisa pelo próximo? Porque enquanto não fazemos pelo outro, não demonstramos o nosso amor a Deus. Mas amar a Deus é então fazer o bem ao outro, fazer a caridade, e aí nós chegamos na questão, fazer a caridade é dar alguma coisa para o outro. E os amigos espirituais nos alertam que a questão não é dar, a questão é doar. E mais do que isso, doar-se em amor. Podemos então dizer que é tarefa do bem quando nós vamos a um hospital visitar doentes. Aquele que pode ser um familiar nosso, mas no leito ao lado, no quarto ao lado, existe alguém que não é do nosso conhecimento e que nós também fazemos a visita fraterna. Podemos dizer que quando vamos ao asilo, né, a instituições que abrigam idosos, que nós estamos ali numa tarefa de amor, porque nós vamos conversar, nós vamos cantar, nós vamos ouvir as histórias, nós vamos levar um lanche, nós vamos estar doando o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso carinho a esses companheiros. E é uma tarefa de amor. Há muitos irmãos que se envolvem na preparação de alimentos, não só da cesta básica, que também é uma tarefa de amor, mas vista às vezes por algumas pessoas como algo que ainda é um material que está sendo facilitado para alguns companheiros, nos esquecendo que realmente uma pessoa de estômago vazio, sem alimentos, ela não consegue um trabalho, não consegue nem ficar em pé. Então nós também vemos ali uma tarefa de amor. Mas aqueles que confeccionam também, né, o alimento, seja o lanche, seja o jantar, né? Na terça-feira há um grupo aqui em Muriaé, são pessoas de diversas religiões, se uniram, preparam as quentinhas e levam à noite, né, para os irmãos que estão nas ruas. Encontramos belas histórias que nos mostram que essa doação, esse amor, essa tarefa feita com desprendimento é realmente o diferencial da nossa evolução. O espírito, ele se eleva nesse momento em que ele deixa de ser somente o eu, o ego. Larga o egoísmo e numa atitude de amor, de altruísmo, ele se doa. E esse doar fala do doar de si mesmo, da nossa porção de amor, do nosso lado bom,
né, do nosso lado sol, porque nós temos o nosso lado sombra, né, o nosso lado de ideias e pensamentos infelizes e atitudes, né, que o pensamento é a véspera da atitude. Então, às vezes, nós nos deixamos levar pelo pessimismo, pelos dias sombrios, e dizemos que o pouquinho que poderíamos fazer não seria nada, nos esquecendo daquela história bonita que fala que o beija-flor, levando gotinhas de água no seu biquinho, tentava apagar, né, um incêndio na floresta. Vários beija-flores fazendo assim. E aí a gente diz assim, bom, mas não vai conseguir, né, eliminar o fogo. Aí nós vamos lembrar de Madre Teresa de Calcutá, que é uma das mulheres, né, que nos encanta pela atitude belíssima que teve de amor, de tarefa de amor. Tudo aquilo que ela sempre fez foi com muito amor. E ela, quando foi questionada sobre resolver o problema do mundo, ela coloca isso, ela diz assim, eu estou fazendo a minha parte. Fazer a nossa parte. Então, é a gotinha de água no bico do beija-flor. Por que que eu não faço o mínimo, né? A gente se lembra de Paulo dizendo, por que que o bem que eu quero fazer não faço? E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E aí nós começamos a aprender sobre a questão de refletir sobre si mesmo, os seus ideais, os seus pensamentos, a meditação, que é comum aos orientais e que nós estamos agora começando a aprender um pouco mais. Numa atitude de oração, numa atitude de ligação com Deus, dessa conexão, dessa vibração especial, quando nós realmente nos conectamos, nós começamos a compreender esse amor, essa tarefa que nos cabe. Nós transcendemos a esse eu egoísta e começamos a nos ver como parte do universo. E que seja gotinha de água, a energia, a prece, a oração que nós fazemos, o pensamento positivo, que esteja naquele momento nos movemos, pronto, está feita a conexão. São vários espíritos, várias almas, várias pessoas unidas no mesmo ideal. Por isso nós chamamos a atenção, tarefas de amor. Quando nós vemos as pessoas preocupadas em ensinar alguma coisa a outras pessoas, nós encontramos grupos de apoio, como grupos de apoio a pacientes de câncer, né? Nós pertencemos a um grupo, e nós vemos ali a diferença daquele encontro, daquele momento em que nós sentamos, conversamos, em algum momento falamos de aspectos da saúde, né? Não estamos só focados na doença, muito pelo contrário, nós falamos da saúde, da atitude saudável, do pensamento saudável. Em outro momento temos uma oficina terapêutica onde nós vamos apresentar ali, né, a proposta de realização, confecção de algum artesanato, com finalidade de trabalhar o belo, com a finalidade de fazer alguém se sentir bonita, feliz com aquilo que foi produzido por nós. Então, é uma transmissão, né, de felicidade, é uma partilha, né? Grupos assim, né, o que eu citei é o grupo de vida, o grupo de apoio a pacientes de câncer. Nós temos aqui em Muriaé muitas experiências bonitas que nos convidam a refletir sobre isso, né? Recentemente, nós fizemos colares para uma confecção, eles foram encomendados, recebemos a foto da pessoa que iria usar aquele colar. Então, nós olhamos a pessoa e imaginamos que colar aquela pessoa deveria usar. E foi confeccionado para cada uma, e foi escolhido por cada uma do grupo, para que a pessoa que recebesse levasse o amor daqui, o carinho daqui. E nós sentimos como isso envolveu todo o grupo, todas as pessoas. A gente partilha, a gente compartilha, a gente se doa. São tantas as tarefas de amor, companheiros queridos, e nós ficamos pensando nesse mundo com tantas dores, tantas guerras, as pessoas se esquecendo que tem esse potencial de amor para doar, não se unindo muitas vezes, acreditando que a sua ideia de partilhar um pouquinho ainda não é suficiente, mas nós diríamos que o suficiente
é abrir o coração e se doar. É estarmos doando um pouquinho de nós. E aí nós vamos conhecendo tantos espíritos que nos ensinaram isso. Na história nossa, nós encontramos, antes do Mestre Jesus, quantos espíritos abnegados que vieram trazendo mensagens. Se nós formos olhar na história, nós vamos ver que há pessoas comprometidas desde cedo com aquilo que é o bem comum. Então, nós vamos achar pessoas, pensadores, filósofos, na Grécia Antiga, né, como Sócrates, Platão, e nós vamos ver ali que o conhecer a si mesmo foi a chave de tudo. O saber que nós somos espíritos imortais, e nessa condição, que o bem que nós fazemos é o bem que nós construímos, que o que temos depois depende do que nós estamos fazendo agora. Então, quando esse conhecimento de nós mesmos, essa interiorização, essa meditação, essa saída desse ego, desse eu, o entendimento da fraternidade, do compartilhar acontece, nós começamos então a nos desnudar perante nós mesmos. Nós começamos a não querer mais fazer aquilo que a gente diria talvez a mesmice, né? Todos os dias a mesma coisa, nada muda, mas eu mudei, eu estou fazendo alguma coisa diferente. Com certeza, se eu procurar fazer alguma coisa diferente do que eu sempre fiz, o resultado pode ser diferente. Mas se eu fizer exatamente a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. Então nós somos convidados. Nós temos histórias belíssimas, como do nosso querido Chico Xavier, que nós encontramos sempre com o ideal de fazer algo de bom pelo próximo. Há uma das histórias de Chico que nos encanta muito, que é sobre uma pessoa que estava enferma e precisava de cuidados. O Chico era funcionário público, ele podia passar a noite com a pessoa, cuidar dela a partir de determinado horário. No entanto, durante o dia ele precisava de pessoas que ajudassem. Ele procurou na casa espírita, falou com alguns companheiros, ninguém podia, e aí ele resolveu colocar uma notinha no jornal local, né? E nessa notinha ele colocou que precisava de pessoas que pudessem cuidar, né? Elas não seriam nem remuneradas, porque era uma pessoa muito pobre que precisava ser cuidada. E qual não foi a surpresa dos companheiros, não do Chico, porque a gente sabe que aquele espírito amoroso, maternal, né, com tanto altruísmo, ele não se assustou. Duas mulheres se ofereceram para durante o dia ficar, dizendo que como trabalhavam à noite, elas realmente só poderiam ajudar durante o dia e iriam se revezar. O Chico então levou as duas companheiras, as duas irmãs, né, à casa do senhor adoentado, explicou qual que era o serviço, e as duas, durante o dia, cuidaram com desvelo e com carinho ao longo de algum tempo. Como existe maldade, né? A fofoca, né, em todos os meios, algumas irmãs, né, souberam que o Chico estava sendo ajudado por duas mulheres de má vida que estavam de dia indo na casa de um senhor, né? E ao questionar, ele disse assim, olha, as companheiras foram as únicas que se ofereceram para ajudar. Tem cuidado, com respeito, com carinho dessa pessoa enferma. Passado alguns meses, né, esse senhor veio a desencarnar, né, e após o desencarne, então, o Chico foi agradecer as companheiras que se colocaram ali, né, como irmãs fraternas e ajudaram a ele, Chico, a fazer a caridade, né, essa tarefa de amor que nós estamos falando. E qual não foi a surpresa das outras pessoas, né? Porque elas disseram para o Chico o seguinte, seu Chico, nós aprendemos muito, a oportunidade que o Senhor nos deu. Então, eu comecei a fazer um curso noturno de enfermagem para cuidar das pessoas, porque eu vi que isso é tão especial. Então, eu estou deixando o meu trabalho e eu vou agora me dedicar a cuidar de pessoas. E a outra pessoa disse ao Chico, embora não estivesse fazendo um curso,
ela também tinha deixado aquela vida noturna e estava procurando um trabalho durante o dia e queria também dar mais atenção, né, às pessoas da família que precisassem dela. Então nós vemos a tarefa de amor, a confiança que o Chico teve ao entregar a essas irmãs um compromisso de amor. Esse espírito altruísta fez com que as irmãs saíssem da questão do ego, da questão material, da questão que nos absorve tantas energias no nosso dia a dia e quisessem partilhar com ele algo mais especial, cuidar de alguém com amor, com desvelo, com carinho, alguém que não era da família delas, não era conhecido. E nos chama a atenção o fato de que nenhum companheiro que fosse da mesma religião ou religioso que se colocou ali à disposição de trabalhar. O que nos faz pensar muito que a tarefa de amor exige de nós desprendimento. Quando falamos de Madre Teresa de Calcutá, na vida dela, né, há livros que lemos, há filmes que assistimos, que nos mostram coisas interessantes. A irmã devotada à igreja, ela fala que, na verdade, ela ouviu o seu primeiro chamado, ainda jovem, né? Ela sabia que não queria se casar, de ter a sua própria família, porque via a família, né, universal, né, companheiros aqui na Terra, vamos dizer assim, né, como sendo a sua família, o seu cuidado. E ela foi da área de educação. Mas ela disse que ela recebeu dentro do chamado um segundo chamado. Foi quando, trabalhando na Índia, nas escolas, educando as jovens, ela percebia gritos de horror de pessoas que estavam nos portões, que estavam do lado de fora do colégio. Pessoas morriam na rua de fome, de doenças, sem cuidados. E isso chamou muito a sua atenção. Como ela podia estar servindo a Deus? Como ela podia estar realizando uma tarefa de amor para Jesus? Ouvindo aqueles gritos e não fazendo nada. É quando ela vai pedir autorização ao Papa, né, que estava ali na condição de superior, né, para que ela pudesse realizar aquele trabalho, mas ela era uma irmã de clausura. Então, como sair daqueles portões? Mas um dia ela não resiste a ouvir aquele grito, ela abre os portões e socorre aquela pessoa que morre nos seus braços. E ela começa toda uma luta de forma obediente, de forma disciplinada, com muito amor, para ter essa autorização de servir, de amar, de realizar essa tarefa de amor. E ela consegue, numa das obras, né, uma das últimas obras na Índia, havia um templo abandonado. E, obviamente, né, os hindus viam aquele templo como propriedade deles. Embora o templo estivesse abandonado, quando souberam que na prefeitura houve uma permissão para que ela realizasse ali um trabalho que era de acolhimento dos moribundos, daquelas pessoas que estavam nas ruas e iam desencarnar de qualquer forma. Ela não fazia uma pregação religiosa, ela fazia o compartilhar do amor, do carinho, da atenção, tanto ela como muitas das jovens que ela havia educado, que viram também a necessidade de sair do âmbito da teoria e partir para a prática, que era cuidar de pessoas doentes, levando a elas conforto, amor, carinho. E assim ela fez. E havia uma revolta do lado de fora desse local do templo. Um dos homens que perseguiam o tempo todo Madre Teresa, que acreditava que ela estava querendo impor uma outra religião, um movimento contra, né, os indianos. Um dia ele foi atrevido, abriu as portas do templo, entrou lá e se deparou com pessoas iguais a ele, né, indianos, que estavam deitados em esteiras, muito simples, mas com roupas, né, com lençóis, com roupas limpas, e com a Madre Teresa e outras irmãs jovens cuidando com amor e carinho daquelas pessoas estranhas, dando a água, um alimento, segurando as mãos ou a cabeça, colocando panos nas testas dessas pessoas para que elas pudessem ter um conforto, um alívio para a morte, porque não havia para elas um outro caminho, uma outra solução. Não se tratava de levar para um hospital, mas se tratava de doar amor,
E isso estava sendo feito. Quando ele vê aquela cena, ele se emociona, olha para a Madre Teresa e diz que o que ela estava fazendo era algo que ele nunca tinha imaginado. Vai até as portas e quando os outros pensam que ele iria abrir as portas e chamá-las para entrar, ele grita para aquela multidão enfurecida de companheiros indianos também, que estavam equivocados como ele, e naquele instante ele diz a eles: parem, vocês não sabem o que acontece aqui. É amor. E a gente começa a pensar, que espírito é esse? Vamos falar de um companheiro nosso, espírita, Divaldo Pereira Franco, né? Já com mais de 90 anos, e atividades no bem, no amor, não só da divulgação, mas da realização do amor. Os filhos do coração adotados na Mansão do Caminho em Salvador. São mais de 5.000. Trabalhos de muito amor, tarefas que ele não realiza sozinho. E nos chama a atenção que Divaldo, para realizar esse trabalho, poder divulgar a doutrina, levar os livros e falar da mensagem de Joana de Ângeles, de outros espíritos que nos trazem essa proposta de tarefas de amor, ele precisou contar com aquele amigo, irmão especial, Nilson, para que ele soubesse que quando estivesse fora, Nilson estaria ali, doando o seu amor, a sua compreensão, coordenando a tarefa, que obviamente não acontece sozinho. Sempre quando nós nos propomos a realizar alguma tarefa de amor, nós entendemos que não faremos isso sozinhos. Nós doamos de nós, mas contamos com outros corações, dando inclusive oportunidade a outras pessoas de também praticarem essa tarefa de amor, essa caridade verdadeira. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a mensagem que nos fala que a caridade, ela vai além, né, do doar, quando ela consiste no suportar-vos uns aos outros. E a gente às vezes entende assim, eu não suporto fulano, eu suporto fulano por causa disso ou daquilo. Mas a palavra diz o quê? Suportar, dar suporte. Então nós viemos a essa terra, a este planeta, para aprendermos a nos suportar, a dar suporte uns aos outros. Começa a ficar diferente, meus irmãos, é tarefa de amor, é tarefa de doação, é tarefa de compreensão da necessidade de nos unirmos para realizar alguma coisa. Começa a fazer sentido para nós quando Jesus escolhe 12 discípulos, que seriam aqueles que iriam divulgar a tarefa depois da sua partida, da convivência material, física aqui conosco. Mas, como nosso governador planetário, a certeza do amor do Cristo junto conosco. E ele escolhe pescadores, homens simples. Mas se nós observarmos todas as pessoas que Jesus conversou, todas as pessoas que Jesus curou, todas as pessoas que ouviram, sempre viram da parte do Mestre um amor disciplinado, um amor envolvente, um carinho especial, que dizia sempre àqueles que foram curados: a tua fé te curou. O trabalho de amor, a tarefa de amor de Jesus, de mostrar que a própria pessoa, na fé, na certeza de uma mudança de comportamento, obtinha a sua cura e permaneceria curada se continuasse com essa tarefa de amor. Vá e não tornes a pecar. A errar o alvo, como aprendemos, né? Em grego a palavra pecado, ela está relacionada, né, a essa questão de errar o alvo. Então nós temos uma meta, um alvo, nos desviamos dele, erramos e somos convidados a refazer o caminho. Então quando a gente percebe que a nossa tarefa aqui na Terra é uma tarefa de compartilhar, é uma tarefa de estarmos envolvidos, dando suporte uns aos outros, começa a ter sentido a nossa vida. E nós vemos esse trabalho
sendo realizado por diversos espíritos. Todos eles, né? Gandhi, na Índia, quando mostra aos companheiros que precisavam estar ligados, precisavam se sentir importantes, no sentido de valorização do próprio povo, da sua cultura, da vestimenta, da alimentação, deixando aquilo que era egoísmo com relação às castas, né, que existiam na Índia, ainda existe e precisa ser trabalhado. Se nós formos olhar na nossa história, né, do nosso Brasil, nós vamos encontrar também muitas pessoas especiais aqui. Né? Gostaríamos de falar do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra é uma passagem que me encanta demais, porque além de nós sabermos que ele, como médico, ele era todo o amor, porque ele cuidava dos enfermos, e ele ia além, quando ele percebia que uma pessoa não tinha dinheiro para comprar os remédios, ele tinha uma conta na farmácia, que ele mandava um bilhetinho farmacêutico, então aviava aquela receita e entregava aquela medicação. Em outro momento era uma conta no armazém, ou um dinheirinho que ele pegava e dava para a pessoa, né? Porque ele estava sempre percebendo que aquele companheiro que ia buscá-lo como médico era um ser humano como ele, que precisava de mais coisas, né? Por isso nós falamos, olha a extensão da tarefa de amor, essa caridade doação, essa caridade material, com um entendimento de que aquele é o momento que a pessoa está precisando daquele alimento, está precisando daquele dinheiro, está precisando daquele cuidado. Não é uma questão de exploração, não é uma questão de se ver livre do outro, ele está pedindo alguma coisa, eu vou doar e ele sai de perto. Não. Era realmente um envolvimento, uma preocupação. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, em certa ocasião, vendo que não tinha nenhum dinheiro nos bolsos, ele tirou seu anel de formatura e entregou a uma jovem mãe que tinha 2 crianças doentes em casa. E ele diz a ela, olha, leva em tal lugar, você vende, aí você compra os remédios e os alimentos, né? E ela assim fez. E a pessoa que recebeu, conhecendo realmente esse lado, todo o amor de Dr. Bezerra, sabia que era uma atitude realmente dele. Mas o caso que eu falei para vocês, que ainda me chama mais atenção, é que uma pessoa na cidade do Rio de Janeiro, já naquela época, né, esbarrou e roubou a carteira dele. Mais adiante, a pessoa já devia estar sendo procurada, né, por alguns policiais que agarraram o jovem e levaram até o Dr. Bezerra com a carteira dele e dizendo o seguinte, olha, o senhor reconhece esse homem? Ele está aqui com a sua carteira, ele roubou. O Dr. Bezerra abraça o jovem e diz assim, você sempre pregando peça, né? Querendo me enganar. Aí os policiais levaram um certo susto, falaram, não, o senhor o conhece? Sim, conheço, ele estava brincando. E aí os policiais se afastaram. Ele coloca a mão no ombro do jovem e diz a ele, meu jovem, se você está precisando de alguma coisa, você podia ter me pedido. Não faça isso. Veja, você tem uma vida pela frente. O rapaz começa a chorar. Conta para ele a sua história. Realmente em casa havia uma criança, uma pessoa doente, e ele não conseguia emprego, estava desesperado. A partir dali, aquele coração se modifica. Deixou de fazer qualquer coisa de mal e passou a agir no bem. Tarefa de amor. Como a gente pode modificar um coração? Eu gosto muito dos livros da Yolanda, Ciriné Yolanda Maffei, que ela recebe mensagens de Leon Tolstói. E Leon Tolstói, na espiritualidade, ele busca informações sobre espíritos que encontraram com Jesus, né, foram tocados aqui na Terra pelo amor dele e se modificaram. Como se modificaram? A partir daquele encontro com Jesus, com aquele mestre, com aquele amor verdadeiro, vendo aquela tarefa, se colocaram também como tarefeiros do Cristo. E nós vemos histórias muito interessantes, porque são mulheres
que estavam num sofrimento muito grande, com filhos doentes nos braços, e encontram no olhar de Jesus, na atitude do Mestre, na sua fala, o conforto para aceitarem aquela provação, aquela dificuldade. Compreendem a importância daquela tarefa de ser mãe de uma criança doente. Algumas foram curadas, outras não. Mas a partir daquele instante, daquele encontro com Jesus, elas modificam a sua maneira de pensar. E já que estamos falando, né, de mulheres, nós vamos falar então da Joana de Ângeles, a veneranda Joana de Ângeles, que é de Divaldo Pereira Franco, né, recebe as obras e que teve outras encarnações, né, como Juana no México e como a Joana Angélica que nós falamos, né? Para quem não ouviu a nossa prévia, esse livro Joana e Jesus, né? De César Braga Said, de Divaldo Pereira Franco, Joana e Jesus, uma história de amor. Ele conta para nós coisas muito especiais, né, sobre esse espírito Joana de Ângeles, né, e as diversas encarnações. Bom, quem foi Joana Angélica de Jesus? Juana Inês de la Cruz desencarnou em 1695 e Joana Angélica de Jesus nasceu no ano de 1762. Em Salvador, filha de José Tavares de Almeida e Catarina Maria da Silva. Fica, portanto, 67 anos no mundo espiritual, entre essa encarnação, né, de Juana Inês de la Cruz, né, e Joana Angélica de Jesus. Ela se torna freira da Ordem das Clarissas. E o que nós sabemos? Que Clara de Assis foi uma das primeiras encarnações, né, que nós conhecemos aqui na Terra, de Joana de Ângeles. A doce Clara, né, que conviveu com o Poverino, com Francisco de Assis. Então ela ingressa nessa mesma ordem que ela ajudou a criar no remoto século XIII, em Assis, né, uma cidade italiana. E aí no convento da Lapa, já como Joana Angélica, ela foi escrivã, vigária, até se tornar abadesa, desencarnando em 1822 com 60 anos. Depois de se colocar na porta do convento, tentando impedir a entrada dos soldados que desejavam violentar as freiras e saquear o que fosse possível. Há uma versão que menciona que durante os protestos, alguns revoltos esconderam-se no convento para fugir das tropas portuguesas e que a perseguição é que teria motivado a invasão. Mas não parece que isso seja tão correto. Mas a questão é que o desequilíbrio que havia na época, né, que tomou conta dos soldados, que o comandante era Inácio Luiz Madeira de Melo, né, Joana Angélica, vendo que as suas irmãs seriam mortas e daquela forma, ela faz a sua oração ao Pai, né, e ela de forma corajosa se coloca na porta do convento impedindo a entrada deles. Para trás, bandidos, respeitai a casa de Deus, antes de conseguir os vossos infames desígnios, passareis por sobre o meu cadáver. Alguns acrescentam que ela disse, detende-vos, bárbaros, aquelas portas caíram aos vai-e-vens dos vossos machados, mas esta passagem está guardada pelo meu peito, e não passarei senão por cima do cadáver de uma mulher. Não é de espantar, né, que ela tenha essa atitude de extremo destemor. Basta lembrar que por Jesus foi presa quando era Joana de Cusa. E nós vamos saber ao longo da história que os dois filhos de Joana de Cusa, um que morre com ela naquele momento em que os dois são atados a um madeiro para serem queimados, é Nilson, o companheiro que nós falamos, que ativamente trabalhou junto a Divaldo na Casa do Caminho, com um potencial de amor muito grande. E o outro filho, Divaldo Pereira Franco. Então, essa irmã, nessa encarnação com esses dois filhos, ela que era esposa de um senador romano, que tinha atitudes que ela não compartilhava. E que ao buscar Jesus, ouvir
né, os seus ensinamentos. É tocada profundamente por aquele amor, pela tarefa de amor que Jesus falou. E compreende quando o Mestre Jesus diz a ela que ela não deveria largar o esposo para seguir ali com os cristãos, mas que ela deveria servir a Deus no seu lar, permanecendo com ele, até o momento em que ele perdeu tudo, exatamente pelos seus desvarios, e ela foi trabalhar como serva na casa de uma outra patrícia romana para poder criar os seus filhos com dignidade. Continuou a se encontrar com os cristãos, com aqueles, né, que seguiam Cristo na época, não eram ainda cristãos, né, mas se encontrava com aqueles que eram seguidores do Cristo, com os mensageiros do amor, com os tarefeiros do amor. Ali aprendendo as lições, repassando para aqueles que conviviam com ela. Mais tarde, quando antes da fogueira se perguntava se a pessoa negava Jesus, se abjurava Jesus, Joana de Cusa diz ao seu filho, disse, mãe, abjura, nós podemos ainda ser salvos. E ela diz a ele, meu filho, eu não posso negar aquele que foi quem me deu o ensinamento do amor na vida. Tarefa de amor cumprida junto ao esposo, na família, junto aos filhos e junto ao Mestre Jesus. Então, nós começamos a compreender que tarefas de amor envolvem uma doação de uma forma mais ampla. O que acontece de fato, né? Nós sabemos, né, isso que nós estamos falando faz parte da história política, né, emancipação política brasileira, em razão dos movimentos nativistas, das lutas pela independência, do martírio de Tiradentes e de toda uma programação espiritual traçada por Jesus para o Brasil, que nós temos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Espírito de Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier. Né? Então, nós sabemos que ali nós vemos o heroísmo dessa freira baiana, cuja idade contrastava com a desassombrada coragem que revelou. Uma mulher perto dos seus 60 anos, né? Mereceu a consagração definitiva de seu amor nos anais da história pátria. Sua figura corajosa e heróica, firme no seu posto, enfrentando intrepidamente as baionetas, até tombar banhada pelo próprio sangue, plantou-se como uma herança a passar carinhosamente de geração a geração. Então essa é a Joana Angélica, né, na reencarnação dela na Bahia. Né? E a gente começa a ver, né, muitas coisas interessantes nesse comportamento, nessa tarefa de amor. Né? Nós falamos aqui que nós íamos encerrar com uma página, né, do sacrifício da própria vida, né, de Joana Angélica, que essa página foi recebida por Chico Xavier, muito interessante. E o comentário de Divaldo a respeito desse ato, desse sacrifício de Joana, perante o mundo espiritual, lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo foi formulado por Allan Kardec, né, uma pergunta a respeito disso, né, e o Espírito de São Luís é que responde. O codificador, Allan Kardec, indaga se o fato de alguém expor-se voluntariamente a um risco de morte para salvar a vida de um semelhante não seria um suicídio. E o nobre espírito de São Luís responde que não, que se trata, na verdade, de um ato de abnegação, de devotamento. Ela ali defendia muitas, né? Eram muitas irmãs. E, na realidade, as características presentes na reencarnação de Joana, que é um espírito capaz de se dedicar ao outro. Olha o que nós falamos sobre tarefas de amor, sobre a caridade, sobre esse entendimento, que não é o eu, né? Mas o nós, a fraternidade, a comunhão. Né? Um total esquecimento de si mesma, demonstrando coragem e fé impressionantes. O que não deve conduzir a uma santificação de Joana, nos fala Divaldo Pereira Franco, mas um entendimento do que é uma tarefa de amor, uma tarefa de doação. Então, a mensagem que foi recebida por Chico Xavier é um registro único, né, de Joana de Ângeles como Joana Angélica, comunicando-se por intermédio dessas faculdades mediúnicas o nosso inesquecível médium mineiro Chico Xavier. Um texto belíssimo que eu quero refletir, ler com os companheiros aqui, porque nos chama muita atenção.
Paz e luta. Muitas vezes, a pretexto de servir a Jesus, fugimos para a sombra quieta do claustro, abandonando a luta em que o Mestre espera de nós a colaboração salutar. Mal nos sabe a escolha, porque em semelhante contemplação cultivamos a inutilidade e acordamos ao clarim da morte, na condição do pássaro de asas entorpecidas. Disse que é preciso aborrecer o pecado, buscando o recanto silencioso da virtude, improdutiva e anestesiante, sem o que não abominaremos Satanás e suas obras. Não traduzirá, porém, essa atitude ruinoso descaso para com o mundo e para com as almas que o Senhor nos confiou aos cuidados e salvaguarda? Fora preciso que o amor não passasse de escura mentira para crermos em nossa salvação exclusiva com deplorável esquecimento dos outros. Um soluço de criança na terra destruiria o céu que a teologia comum criou para atender em caráter provisório às nossas indagações. Fugir, permanecermos em casa, ela que fala da clausura, mas a gente se coloca nesse lugar, o nada fazer pelo nosso semelhante. O clima de contrastes em que a inteligência da criatura se alarga e evolve, propiciando-lhe dificuldades e sombras temporárias, é, na essência, a paisagem indispensável ao crescimento do espírito, para a vitória do amor no coração do homem e no caminho da humanidade. Então, as dificuldades que vemos no mundo são oportunidades de tarefas de amor para cada um de nós, para que nós possamos crescer e evoluir espiritualmente. A paz resulta do equilíbrio e não da inércia, do nada fazer. Jesus, no madeiro, desfrutava a tranquilidade dos que podem desculpar o mal e esquecê-lo. Pilatos, na suntuosidade do pretório, conservava um espírito vacilante e atormentado que o arrastaria, por fim, ao suicídio. O lago calmo costuma resumir-se a depósito de lodo estanque. Águas paradas são fétidas, sabemos, enquanto a água corrente, rolando sem cessar sobre a escarpa, chega a pura aos lábios ressequidos do homem. As fontes da água viva. A santidade não depende da máscara. Há príncipes da fortuna e da inteligência, da autoridade e da fama, os quais, embora situados entre a poltrona macia e o louvor incessante dos grandes e dos pequenos, se esforçam no serviço aos semelhantes, obedecendo aos ditames da reta consciência. E há mendigos, esfarrapados e sedentos, que elevam mãos postas para céus, praguejando mentalmente em desfavor do próximo. Muitos homens aparentemente santificados, por viverem repetindo orações comoventes, são almas leoninas, que se reconhecem necessitadas de constantes preces e de meditação, para não caírem na soez armadilha da própria impulsividade. Ao passo que temperamentos pacíficos, de exterior indiferente, por não respirarem na comunhão contínua dos sagrados ensinamentos, são espíritos enobrecidos na fé, superiores às tentações da calúnia ou da dor, que já sabem jornadear na terra achegados a Deus, sem as teias de qualquer empecilho humano. Ninguém abandone a luta, crendo conquistar assim a paz. Nenhum general experimenta o soldado em relvas floridas, e alma nenhuma se elevará ao cume da purificação sem as provas compreensíveis e justas do sofrimento, no combate interior às inclinações menos dignas ante as circunstâncias do mundo externo. Muitas almas piedosas recolhem-se aos mosteiros, procurando debalde no afastamento da tentação a serenidade e a alegria que lá não encontram, porque ainda aí o lírio que adorna o altar procede da lama desconhecida,
porque ainda aí memória dos anjos consome a cera, extorquida as abelhas laboriosas, a vela que arde memória dos anjos. O centeio que fornece o pão abençoado à mesa nasceu e cresceu na cova anônima do solo estercado. E a seriguilha que cobre a carne em contemplação foi roubada à ovelha ou ao algodoal, que produz sob a chuva e sob o vento. Falando então de forma bonita, né, belíssima, sobre a natureza, que tudo nos dá, que a partir do esterco as plantas ficam mais lindas, as flores colhidas das águas que precisam estar em movimento, vencendo as dificuldades. Muitos encontram luta amarga onde procuram as doçuras da paz, porque a serenidade legítima provém das obrigações bem cumpridas no quadro do trabalho que a realidade nos designa. Trabalho, tarefa de amor. Conflitos e atritos vibram em toda parte, porque em todos os recantos o espírito suspira por ascensão. Aceitemos os desafios do mundo, sem temer o pecado, as trevas, o lodo, a morte. Como sustentar a beleza e a ternura do lume, se não desculparmos a dureza e a fealdade do carvão? A vanguarda do trabalho é uma arena de que nos não cabe fugir. Defendamos em suas linhas a nossa posição de serviço, amando e agindo, imaginando e elaborando para o bem. E o Senhor, por certo, nos fará a divina mercê. Joana Angélica de Jesus. Então, nessa página lindíssima, nós encontramos aqui o porquê de estarmos na Terra com tantas dificuldades. Quantos de nós nos esquecemos que o que nós estamos vendo no panorama da Terra foi construído por nós mesmos? Enquanto espíritos que reencarnamos, alguns estivemos nas ditas guerras santas, na Inquisição, fomos feitores de escravos, vimos com normalidade o sofrimento alheio, não nos dispusemos a sair do nosso eu, do nosso comodismo, do nosso ego. E hoje ainda, infelizmente, muitos atribuem as responsabilidades a cuidar do outro de instituições ou de pessoas pagas para isso. Quando nós podemos doar de nós, quando nós podemos praticar o amor, quando nós podemos ser tarefeiros do bem. Nós ouvimos muitos companheiros, meus irmãos, falando até num aspecto filosófico também dessa importância, dessa compreensão, né, de estarmos realizando alguma coisa. E hoje mesmo, um amigo nos enviou uma palestra pequena, né, do professor Cortella, onde ele fala da questão da morte, dizendo que a morte não é importante, mas, na verdade, o que eu faço da vida, né, da minha vida, é que é importante. E como estudioso, né, da língua portuguesa, educador, ele coloca o seguinte: o que eu quero é que quando eu morra, eu possa fazer falta a alguém. E fazer falta, ser importante, ele nos fala que não é ser famoso, mas é que alguém possa realmente nos importar, se importar conosco, que significa levar para dentro dele um pouco de nós. É carregarmos, alguém nos leva para dentro, nos carrega. Nosso Mestre Jesus é aquele que nos sustenta. E quando nós importamos Jesus para dentro de nós, os seus ensinamentos, o seu amor, compreendemos essa tarefa de fazer o bem, nesse instante nós estamos dando importância à nossa vida. Nossa vida se torna importante. E é preciso que a gente valorize essa oportunidade de amar e de servir. Na vida em si mesma, né, que nós não sejamos pequenos. Nos diz ainda o professor Cortella que a gente possa transbordar, né,
e desejar que a minha vida não seja pequena, importar, né? E também transbordar, é sair, né, de mim. Para que eu transborde, eu tenho que sair de mim. Esse sair de mim é me doar. Olha que interessante, meus irmãos. Como nós somos convidados a fazer o bem, se importar com o outro e nos tornarmos importantes para o outro. Marcar a vida do nosso semelhante. Não para que sejamos reconhecidos na história, mas que possamos dizer com todo amor, com todo carinho, da importância de estarmos nesta vida, valorizando a encarnação, valorizando a presente reencarnação. Quantos de nós já estivemos à frente de muitos movimentos? Movimentos que não foram tão felizes assim, porque nós queríamos algo somente para nós, de forma egoísta. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos junto a movimentos que fazem a diferença. Levar o carinho para alguém. Hoje mesmo recebi um vídeo mostrando um músico, né, que toca belíssimamente o violino, e outros músicos, né, compuseram uma orquestra e levam aos hospitais as obras, né, as peças que apresentam também nos teatros, já que as pessoas enfermas não podem ir até os teatros. E ele fala, ele como violonista, ele fala que esse trabalho começou, na verdade, com a noiva dele, uma jovem muito bonita, que teve um câncer de mama. Ela era uma flautista que já realizava esse trabalho. E quando a doença veio, ela, não podendo mais tocar, eles começaram a ir ao hospital e tocar para ela, também tocando para os outros. Ela desencarnou e eles continuaram essa tarefa. Hoje há vários grupos que realizam esse trabalho. Nós temos os Doutores da Alegria, que é um trabalho também que teve o seu princípio com Patty Adams, né, nos Estados Unidos, que nós sabemos que muitos companheiros vêm desenvolvendo esse trabalho, grupos em São Paulo, na nossa cidade de Muriaé mesmo, nós temos um grupo, né, de uma igreja que faz esse trabalho bonito, né? Então, nós temos tantas oportunidades, servir, amar, tarefas de amor, tarefas de desprendimento. Convido a todos que possamos juntos nos colocar nessa vida como importantes, para que outros possam importar de nós, deixar que façamos parte das suas vidas, levando um pouquinho de nós, nos doando, e possamos também, junto aos ensinamentos do Cristo, transbordar a importância que o Mestre tem para nós, o seu amor, que possa realmente fazer diferença. Convidamos a todos para essas tarefas que estão no nosso dia a dia. No nosso lar, muitas vezes, o filho ou a filha nos procura precisando de conversar. E nós temos que ter esse tempo, nós temos que nos doar em amor. Outras vezes, o companheiro, o cônjuge, também nessa situação. Há muitas dores, dores ocultas. Então, nós podemos realizar essa tarefa no lar. Podemos realizar essa tarefa no nosso trabalho, quando realmente olhamos para um companheiro de trabalho com os olhos de amor. Um olhar triste, algum problema que ele esteja enfrentando, uma tarefa difícil para realizar, que nós podemos ali colaborar. Muito há a fazer. Nas ruas nós encontramos pessoas que precisam de um sorriso, pessoas que precisam de um pouquinho da nossa atenção. Conversar, desabafar. Às vezes não vai ser necessário que a gente diga nada, apenas ofereça o ouvido para escutar, o abraço amigo, o sorriso, o olhar fraterno. Mas temos também as oportunidades de irmos a instituições, hospitais, asilos, clínicas. Tantas são as oportunidades, creches, trabalhos a serem feitos com muito amor. Convido a todos para que possamos realmente saber valorizar as oportunidades das tarefas de amor.
Muita paz a todos, uma noite de muita luz, com a certeza de que tudo pode se modificar. O panorama da nossa Terra pode ser melhor, dependendo de cada um de nós. Muita luz nos corações, obrigado pelo carinho, pelas vibrações de amor, pelas mensagens, a certeza de que vocês fazem parte da nossa vida. Nos importamos com cada um de vocês e que eu possa, de alguma forma, também ser importante para vocês. Muita paz e muita luz. Obrigada pela oportunidade nesta noite. Fiquem com Deus.